na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, vou ler o One Piece do início e pretendo fazer vídeos sobre vários capítulos. Vamos ver como fica, começando no capítulo 1, e começa com o lendário rei dos piratas, Gold Roger em sua execução, mesmo com as lâminas dos executores no seu pescoço ele ainda falou para a multidão que o assistia. O meu tesouro, peguem se puder, escondi tudo naquele lugar, mas é segredo. Tudo bem, eu digo. Mas antes que pudesse dizer, os executores o calaram para sempre. Pessoal inconveniente. Tome capa do capítulo 1, que lindo, um spoiler, virando a página para chegar no futuro, há um ano, um navio pirata permanece ancorado, mas hoje as coisas estão divertidas. Esse na carranca é o Luffy, um garoto de 7 anos fazendo o que crianças fazem de melhor, está fazendo merda. Seu plano é mostrar para os piratas que ele é corajoso e principalmente, que não é uma criança, o que já podemos adiantar, começou muito errado. Só uma criança teria uma ideia tão idiota. Pois bem, veja esse plano. Usando uma faca bem amolada, Monkey D, Luffy ou só Luffy, enfia a faca bem embaixo do seu olho esquerdo. Como diz minha mãe, olha o perigo, se pega no olho, e digo mais. Coragem, se cortar é algo quase impossível, digo se cortar querendo, sem querer é a coisa mais fácil do mundo. Bom, o que aconteceu? O plano falhou obviamente. Todos foram para o único bar do vilarejo, Bar da Makino, festejar. É nesse momento que descobrimos que o ato de se cortar era uma forma de se provar corajoso e assim entrar no bando pirata. Mas, como disse, o plano foi fracassado. Shanks, o ruivo, líder dos piratas, negou sua entrada por 2 motivos. Primeiro, Luffy não sabe nadar e também é muito novo. Além disso, o Shanks gosta de mexer com o Luffy que parece estar constantemente irritado. De repente, Makino oferece comida para o Luffy, a dona do bar possui uma conta aberta para o Luffy, conta que será paga com o seu tesouro. O que me cheira a golpe, estão começando cada vez mais cedo. Bom, Luffy come e se acalma. Então ele pergunta, vocês ainda vão ficar aqui? Por quanto tempo? Shanks diz que pretende fazer mais umas 2 viagens no máximo, depois disso içará velas e partirá para o norte. Luffy aceita isso, e promete aprender a nadar até lá, mas... um grupo chega causando no bar, dando chute na porta, pessoal deselegante. O cara chega falando mal de todo mundo sem nem pensar no futuro, o tipo que vive muito. Apesar da grosseria, ninguém responde, o cara chega no balcão e pediu barris, 10 barris de cerveja, e segundo o líder Higuma, eles não vieram causar problemas. Começou do jeito certo, eu mesmo só chego assim na casa dos outros. E até aí, tudo bem. Makino avisa que a cerveja acabou e Shanks tenta ser legal com o cara. Tome, essa é a última cerveja, a premiada. Porém, o maluco Higuma simplesmente quebrou a cerveja premiada. Existem lendas sobre essa garrafa, de qualquer forma, Shanks termina ensopado. Já o bandido está irritado. Quem você pensa que eu sou? Veja, olhe para isso, está vendo? Minha recompensa é de 8.000. Já matei 56 pessoas. Um número muito específico e digo mais, um dinheiro em, não sei em One Piece, mas na minha vida, 8.000 seria. Enfim, sobre a recompensa e seu passado incrível, Shanks ignora, um belo sinal vermelho, e o capitão segue se abaixando e catando os cacos no chão. Ele pretende limpar a bagunça, o Higuma vendo isso, pensou em se exibir mais, ele então acerta o balcão com sua espada criando ainda mais bagunça. Se quer limpar, ótimo, veja como arrumo o trabalho para você. Se divirta, ele deixa o bar, mas não sem ofender mais um pouquinho ao chamar os piratas de covardes. Porém, dentro do bar quase todo mundo ri, com exceção da Makino que está preocupada com o Shanks e o Luffy que está furioso. Mas antes, voltar um pouco no tempo, durante toda a confusão, Luffy aparece comendo algo esquisito, um fruto com linhas em caracol. O fruto talvez contenha o poder da matemática, dito isso, voltamos ao presente. Luffy está indignado, que tipo de pirata rir ao ser humilhado, vocês não são piratas, são covardes. Disse a criança de 7 anos que nunca foi pirata na vida. Depois de dizer o que queria, Luffy se preparou para ir embora, mas Shanks tentou segurá-lo, então aquilo aconteceu, o braço do Luffy esticou. Todo mundo ficou em choque, uma gritaria generalizada. No meio da gritaria, o cara que inspirou o Luffy a comer carne mostrou uma foto ou um desenho, até hoje não sei dizer. Mas, no que parece ser um caderno de desenho, uma fruta está desenhada, os padrões são iguais a que o Luffy estava comendo. Luffy responde, igualzinha, mas tinha um gosto horrível. Só comi toda pra não desperdiçar.
Com a confirmação, o Shanks enlouquece. Idiota, isso é um tesouro do mar, quem come tem seu corpo transformado em borracha e nunca mais poderá nadar. Aí foi a vez do Luffy dizer, eita ferro, me fudi, e foi assim que ele comeu a Gomu Gomu no Mi. Depois desse dia, as coisas aconteceram normalmente, o Luffy até comenta que ficou mais feliz depois que comeu a fruta, o que é bastante interessante. Por que será, não é mesmo? E tudo bem, entre broncas do prefeito e idas ao bar, os dias passaram, até que em certo dia, os bandidos da montanha apareceram novamente. E aí já viu, corta a cena e os bandidos estão levando o Luffy. O grupo fica impressionado pela capacidade elástica e o Higuma decide que eles podem vender o garoto, um circo pagará bem por uma criança elástica. Enquanto isso, Makino foi pedir ajuda ao prefeito. Levaram o Luffy, diz ela nervosa. Então voltamos para o Luffy que tenta lutar, mas é só uma criança e é facilmente dominado, mesmo preso no chão ao ser pisado, ele insiste que os bandidos têm que pedir desculpas. Sabe por quê? Os pais não o ensinaram a ser equilibrado, mas é isso, difícil é achar uma criança bem criada pelos pais. Mas isso é uma questão para o futuro. No momento, Makino e o prefeito chegam, o velho implora e se ajoelha. Deixem o garoto ir, ele é só um idiota, diz ele deixando o Luffy chocado. No entanto, mesmo com a possibilidade de ganhar dinheiro, o bandido recusou a ideia e decidiu que vender já não era lucrativo. As ofensas do Luffy foram demais para ele. E o Luffy só chamou ele de babuíno, o cara não sabe o que é uma ofensa de verdade. E foi quando o Higuma puxa sua espada que o Shanks chegou. Ora, então é por isso que a vila está silenciosa. Yala, pessoal, o pivete do soco de canhão, mas que vergonha. Tirem uma foto. Shanks fala e segue se aproximando, ora parece longe, ora parece perto. Os bandidos mandam se afastar, ó ruivinho, melhor dar meia volta ou a bala vai cantar. E quando o Shanks não ouve, o bandido de número 0 alguma coisa, coloca uma arma na cabeça do Shanks. Os bandidos rirem muito, já o Shanks diz. Nem queria, mas já que chegou nisso, armas não são feitas para ameaçar. E Blau, a primeira morte de toda a série. Se um dia o Oda trazer esse bandido com vida, vai ser louco hein? Imagina, por enquanto, o mano da carne meteu só uma no meio da testa do maluco. Os bandidos ficaram chocados, caralho, pra que isso, a gente estava só conversando. Dizem eles enquanto o sangue respinga no Luffy que acabou de assistir um crime, aos 7 anos ele viu uma pessoa ser assassinada. O capítulo 1 de fato não é bagunça. Foi nesse momento que o Shanks fala a frase lendária que até hoje, Luffy não entendeu muito bem, de qualquer forma, ele diz, ei vermes da montanha. Podem jogar comida em mim, bebida e até mesmo me cuspir, vou achar graça e rir muito disso, mas, melhor não mexer com os meus amigos ou então, o barato vai ficar louco. Luffy fica emocionado, finalmente ele está entendendo o que é ser um pirata. Porém, o Higuma só rir, então manda seus companheiros atacarem. Muito crente que iria vencer. Foi quando o cara do cigarro que ensinou o Luffy a não fumar, pediu para cuidar das coisas. Usando uma arma de cano longo como um porrete, o cabeludo desceu o sarrafo dos bandidos, e quando terminou, ainda tirou onda. Pessoal acha que é brincadeira, vocês precisam de pelo menos uma frota seus animais. Não, 20 frotas, não, 50, 50. Higuma ficou finalmente assustado e tentou negociar, calma lá, rapaziada, não fiz nada, sério. O pivete que ficou me chamando de feio e falando da minha mãe, isso é vacilo, não é? Porém, Shanks foi muito justo e disse, não importa o que ele fez, não vou deixar, valeu. Mesmo que tenha matado sua mãe. A vibração dessa frase é bem assim, não é? E bom, vendo que negociar não funcionaria, ele usou uma bomba de fumaça e fugiu, pra onde? Para o mar. Tenho que admitir que ele foi inteligente, um bandido da montanha fugindo para o mar o Higuma está feliz porque conseguiu escapar, ele também não vê utilidade no Luffy e o joga no mar. Durante o seu voo, descobrimos como o Luffy acabou assim, no bar, ele tentou defender o Shanks. Mas, foi só agora que ele percebeu, o Higuma gritou tanto que os piratas são covardes, mas não teve coragem de os enfrentar. Luffy caiu no mar, indignado, mas também foi a sua sorte, no segundo seguinte surgiu ele, o lendário, monstro marinho. Provando meu ponto, o monstro devorou o Higuma em uma só mordida. Mas, os problemas não acabaram, o monstro não parece satisfeito e avança para continuar sua refeição. Então o monstro avança e dá uma mordida, foi quando o Shanks apareceu resgatando o Luffy, ele encara o monstro e diz, vaza. Peixe beta de merda, o monstro o encara de volta e diz, nada. Ele é um peixe. O monstro recua, alguns dizem que foi intimidado, mas discordo e não vou elaborar.
Já o Luffy, apesar de ser salvo, ele não está feliz. Com lágrimas nos olhos, ele chora sem parar, já que para o salvar, Shanks sacrificou o seu braço. Diga aí, que monstro sinistro. Claramente o monstro encheu a barriga e desistiu de lutar. Mas, ninguém está pronto para isso. Seguimos em frente. Dias depois os piratas do Ruivo estão se preparando para partir. Dessa vez, Luffy não deseja ir junto, agora ele quer ser um pirata sozinho. Shanks brinca, não o levaria de qualquer jeito, pirralho nem perdeu o cheiro do mijo ainda. Contra a provocação, Luffy gritou com toda sua força, um dia serei um pirata e reunirei um bando mais forte que o seu e então, um dia, encontrarei o grande tesouro e serei o rei dos piratas. Shanks ouviu essa loucura e respondeu, isso é uma aposta. Tome, esse é o meu tesouro mais precioso. No dia que você se tornar um famoso pirata, venha me devolver. E até hoje, Luffy finge que não se lembra desse dia. Fora que ele chorou tanto que nem percebeu o erro da bandeira, cadê as cicatrizes? Mas tudo bem, temos a despedida dos piratas ruivos e mais um salto no tempo. 10 anos depois, alguns moradores vieram assistir a sua partida, Luffy que agora é um vara-pau. Magro como uma modelo que sofre abusos psicológicos, navega em um bote. O único triste é o prefeito, a reputação da vila é muito importante para ele. Luffy navega em um bote muito parecido com o do Higuma, e como o finado bandido, o lendário monstro do mar vem cumprimentá-lo. Fala Luffy, há quanto tempo garoto, pra onde você? É tudo que o monstro consegue dizer antes de ser interrompido, Luffy simplesmente acerta um soco no meio da cara do monstro. O garoto se tornou um delinquente. E até hoje, o pessoal acha que o monstro é fraco, mas o Luffy acertou uma pistola de borracha na covardia. E ninguém diz nada, e o Luffy segue feliz, fazendo planos de encontrar pelo menos 10 tripulantes e conseguir uma bandeira. No momento, esse bote não aguenta nem 4 pessoas, só o barril rouba todo o espaço, mas foi isso, Luffy foi ao mar para se tornar o futuro rei dos piratas. E esse foi o capítulo 1.